O tema da mensagem de hoje é oportunidades da vida. Lucas 18:35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aos que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, e a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Esse texto que nós lemos, amado, fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego e ele vivia à beira da estrada, à beira do caminho, mendigando. Amém? Mas foi um homem que mesmo no seu momento difícil, no seu momento de escassez, de miséria, ele soube aproveitar a oportunidade que a vida estava lhe dando. Nem sempre quando nós temos oportunidades, nós sabemos aproveitar. Tem pessoas que são agraciadas com tantas oportunidades e imagina que aquilo faz parte da tua vida, achando que qualquer momento isso vai voltar, e nós sabemos que não é real. Há tempo que a oportunidade ela vem uma atrás da outra, e há tempos que a oportunidade chega de mansinho e de mansinho ela vai embora. Bartimeu entendeu que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu dizer que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia obras maravilhosas. Então, naquele momento, ele entendeu que chegou a sua oportunidade. Precisamos entender que Deus não criou o homem, amado, para pedir esmola, para ficar mendigando. Deus não criou o homem para isso. Mas o que pode acontecer conosco é que quando a adversidade chega, Deus nos dá autoridade para que possamos sair da beira do caminho. Possamos parar de ficar pedindo e mendigando coisas que é nossa por direito. Sabe? Como pessoas que têm enfermidades espirituais e até mesmo emocionais. Este homem, ele tinha uma enfermidade física que o debilitava e o deixava muitas vezes debilitado emocionalmente. Talvez em algum momento da vida dele ele preferiu desistir. Ele disse: para mim não tem jeito, eu não vou ter oportunidade na vida porque eu sou cego. E cego naquela época não trabalhava, cego naquela época tinha que depender da família. E Bartimeu não era ninguém jovem, os seus familiares possivelmente já haviam morrido. Então ele não tinha sustento, ele não tinha como trabalhar, então ele tinha que mendigar. E por muitas vezes, sabe, a pessoa pensa em desistir. Mas Bartimeu, ele não desistiu, ele sabia que a oportunidade não era algo favorável na vida dele, não era algo presente todos os dias na vida dele, mas ele sabia que a qualquer momento ele iria sair dessa situação. O Senhor tem para te dizer nesta noite: há momentos que você pensar em desistir e olhar para trás, sabe que Deus te dará a oportunidade para mudar a sua história, para te tirar da beira do caminho, para que você não desista da sua fé, para que você persista, para que você corra, para que você avance. Sabe, irmãos, infelizmente quando um carro quebra ou acaba o combustível, o que acontece? Às vezes ficamos na beira da estrada, não é? O combustível ainda você consegue perceber se ele está acabando ou não, mas quando quebra a gente não sabe quando vai quebrar, sim ou não? Tem algum relógio dentro do carro dizendo: olha, daqui 10 minutos o carro vai quebrar? Não, era bom que tivesse, não é? Que aí você já parava no lugar claro, possivelmente no lugar seguro. Duro é quando você para numa estrada, escuro. De um lado para outro você olha e não tem ninguém, não tem nada. Eu me recordo que quando eu mudei para a cidade de Promissão, eu tinha aproximadamente 21, 22 anos. Eu tinha um Passat. Quando eu saí daqui de São Paulo, ele estava inteiro. Mas não pude dizer a mesma coisa quando ele chegou lá.
Mas fui. E muito próximo, chegando à cidade, amado, o carro não quebrou, como você achou que eu ia dizer. Mas o carro não tinha GPS naquela época. Há mais de 20 anos atrás, não tinha isso. E eu estava com o endereço no mapa, escrito num papel. E que em um determinado momento, eu tentando olhar, o vidro aberto, o vento levou. E era mato de um lado, mato do outro, e não tinha luz. Eu disse, meu Deus. Eu não lembro se era para virar na próxima esquina. Eu disse, bom, eu não sei se é, mas eu vou arriscar. Virei. Para que eu fui fazer isso? Eu andei umas 4, 5 cidades para depois achar um lugar no meio do mato para alguém falar assim, olha, você vai ter que voltar tantos quilômetros, né? E aí você vai entrar à direita, à esquerda, enfim, era mais ou menos o lugar que eu tinha que passar. Irmãos, imagine, você ir para um lugar desse com criança, perdido, sem GPS, glória a Deus porque tem GPS hoje em dia, né? Você não precisa olhar, antigamente você tinha que estar olhando nas esquinas para ver se tinha uma plaquinha com o nome da rua. Não era assim? Hoje não precisa de plaquinha, né? Mas imagine você, que tudo está indo bem, de repente você se vê perdido no lugar escuro e não sabe se vai para frente ou para trás. Glória a Deus que aquele dia o carro não quebrou, senão eu estava na roça. Assim também acontece com a gente, sabe? Quando a cura que você tanto imagina que vai chegar, não chegou ainda. Quando as portas que você imaginou que estaria abrindo, não abriu ainda. Mas para que a bênção de Deus, para que a oportunidade da nossa vida chegue, é preciso passar por um processo. O mesmo processo que Bartimeu passou. Primeira coisa que ele ouviu, amado, que ele fez, foi ouvir. Ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Ele ouviu um barulho, e aquele barulho tipificava aqueles que seguiam a Jesus. Tipificava aqueles que estavam ao lado de Jesus. E ele viu aquela multidão falando, cantando, conversando alto. Imagina, né? Hoje eu entrei aqui no culto. Antes de começar o culto, estavam furduns, parecia uma feira. Um irmão falava, o outro ria, o outro brincava. Isso é coisa de crente. E nós não estamos hoje com um número de 100 pessoas. Mas naquela época, com Bartimeu, tinha milhares com Jesus. E eles eram tão barulhentos, talvez falavam mais alto do que nós. Qualquer cego ouvia. E Bartimeu, a primeira situação que ele fez, ele ouviu, e ele então detectou, opa, chegou a minha oportunidade. Às vezes os seus olhos não estão vendo a oportunidade, você não está sentindo a oportunidade, não foi tocado em você a oportunidade, mas você ouviu. Quando ele ouve, ele tem a segunda atitude. Ele não enxergava, mas ele procurou alguém do teu lado e fez uma pergunta, que barulho é esse? Falaram, é Jesus de Nazaré que está vindo. E aí então ele percebeu, agora chegou a minha oportunidade. O que ele faz? A terceira coisa, ele clamou. Sabe o que é clamar? Clamar é quando você pede em voz alta, é quando se preciso for você grita, se preciso for você chora, mas clamor é quando você realmente quer chamar a atenção. Porque se ele enxergasse, ele iria no caminho, no meio da multidão, ele se dirigia até Jesus e pedia para que Jesus o curasse e o sarasse. Mas ele sabia que não tinha possibilidade para isso, porque a vida não tinha lhe dado a oportunidade de enxergar, mas ele sabia que a oportunidade de mudar a sua história estava ali. Sabe, irmão, as nossas atitudes diante dos problemas, ela pode determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Depende da atitude que você tiver. Tudo depende de como você age diante do seu problema. Quais são as lições então que nós podemos aprender aqui com a experiência deste homem? Primeiro, muitas oportunidades são únicas. Amém? Amém aí na mesa? Muitas oportunidades são únicas. Únicas como? Ela vem uma única vez e se você deixar passar, ela não volta mais. Olha o que está escrito. Sucesso é a somatória de vocação, mais preparo, mais oportunidade e muito trabalho, que é igual a... Então, amado, se você não tiver vocação, se você não for preparado, se você não aproveitar a oportunidade, suar a camisa, não tem sucesso. Tem gente que pede sucesso para Deus, mas não quer fazer nada.
Tem gente que pede sucesso a Deus, mas não quer se mover. Há pessoas que querem a cura, mas não querem ir atrás. Há pessoas que querem uma solução para o seu problema, mas infelizmente não quer saber de orar. Bartimeu, ele tinha a oportunidade de mudar a sua história. E sabe como ele mudou? Ele clamou. Ele ouviu e disse, opa, agora é a minha chance, agora é a minha oportunidade. Não pense você que não teve pessoas no meio do caminho que mandou o cego calar a boca. Dizer, cala a boca, cego. Você não sabe o que está dizendo. Quantas vezes as pessoas têm mandado você se calar, ou parar de sonhar, ou te chamou de sonhador, ou disse que você não tem possibilidade, você não tem estudo, você não tem conhecimento, mas o Senhor te diz, eu te darei oportunidade, e eu dou a quem eu sei que realmente pode alcançá-la. Quando ele perguntou, lhe informaram que Jesus passava por ali. Em outras palavras, ele disse, opa, essa é a minha oportunidade. Lucas 18:36 diz assim, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. A verdade, amado, é que a oportunidade sempre passa, porém, nem todos levam a sério. Deixa eu te dizer uma coisa. É lhe dada a oportunidade quase todos os dias, quando você vem aqui à igreja, e você não ouve só aqui em outros lugares, que Jesus está voltando. Amém? Talvez você está cego, ou pessoas da sua casa ainda está cego, achando que vai dar tempo. Preste atenção. Clame aos pés do Senhor, porque se essa oportunidade passar, dificilmente você terá outra. Quando Jesus voltar, aqueles que não estiverem com a sua vida no altar, aqueles que realmente não nasceram de novo, vai ficar para a grande perseguição do anticristo. Não basta estar na igreja, não basta vir ao culto de quinta, de domingo, não basta tomar a Santa Ceia, é preciso que você tenha nascido de novo. A palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não verá o Senhor. O que é nascer de novo? Nascer de novo não é aquela pessoa apenas que levantou a mão e disse, Senhor, eu te aceito, mas aquela que diz, Senhor, a partir de hoje eu vou lutar contra o meu pecado. O mundo não tem mais nenhuma ação na minha vida, e tudo aquilo que as pessoas olharem para mim e que lembrar o mundo, então eu rejeito. Preste atenção, amado. O mundo não pode caber dentro do seu coração. Porque se ele ainda couber, você não nasceu de novo. Amém? E quando eu falo mundo, eu falo pecado. Quando eu falo mundo, eu falo o modismo do mundo. A Bíblia diz que nós somos separados. A Bíblia diz que nós somos, sabe, restaurados pelo Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser radicais. E ser radical é contrário de tudo aquilo que você um dia viveu. No mundo você pecava, você roubava, você namorava, você se prostituía, você ouvia a música do mundo, você fazia coisas horríveis. Hoje o Senhor te chamou para ser dele, e ser dele é ser reconhecido como dele. Bartimeu entendeu que aquele povo que estava andando, fazendo barulho, era um povo de Cristo. Então quando você vier à igreja, ou for a alguma igreja, você vê um povo barulhento, orando alto, falando em língua, não se assusta não, porque aí é o povo de Deus. Ali é a presença do Espírito Santo. Amém? É provável, amado, que houvesse também outros cegos, talvez outros enfermos, na mesma rua, na mesma calçada. Sabe por quê? Porque ele estava indo a caminho de Jericó. Caminho de Jericó era uma passagem onde era muito movimentado. Você já viu cego pedir esmola em rua sem saída? Dificilmente. Ele vai pedir no centro da cidade, onde passa o maior número de pessoas. Porque a chance deles ter alguma moeda, ter alguma ajuda, é maior do que numa rua que ninguém conhece, deserto, sem saída. Com certeza, havia outros cegos lá também, havia outros enfermos daquela mesma calçada. Porém, a Bíblia registra apenas aquele que não deixou passar a oportunidade. A Bíblia fala apenas de Bartimeu, não fala de outros, porque foi Bartimeu que enxergou com seus olhos espirituais, porque o físico ele não enxergava, que Jesus estava passando e aquela era a sua oportunidade. Bartimeu, amado, ele não tinha visão, mas ele tinha tato,
paladar e principalmente audição. Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. As oportunidades são para aqueles que sabem usar o que têm para buscar aquilo que lhe falta. Repita comigo: as oportunidades são para aqueles que sabem usar o que têm para buscar aquilo que lhe falta. Se você, amado, quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, não brinque com as oportunidades. Amém? As oportunidades que passam por você e que por muitas vezes não repetem. Simplesmente passa. Sabe quando a gente muitas vezes coloca o nosso coração naquilo que é de Deus? Algumas pessoas, claro, não é todas. Quando ouve que alguém morreu, fala: nossa, mas estava bem recentemente. E aí diante do sepulcro lá, diante do caixão, começa a refletir a vida, dizendo: realmente ninguém é nada. Porque esse é o nosso futuro. Todos nós um dia vamos encontrar com o Senhor. Se for pelo arrebatamento, muito bem. Mas nós sabemos que na maioria das vezes é pela morte. Você morreu hoje, você encontrou com Jesus. Se você estiver bem, você vai morar com Ele. Se não tiver, você já está fora. A única coisa na vida que é certa é a morte. Amém? Essa você pode ter certeza que vai vir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Bartimeu, quando ele percebeu aquilo, ele não deixou para depois. Ele falou: opa, eu não sei onde ele está, eu não sei quantas pessoas vêm, se ele está na frente, se ele está no meio, se ele está atrás. Mas uma coisa eu tenho, que é voz. É o que o Senhor me deu. E eu vou clamar, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou começar a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Sabe, irmão, tem pessoas que dizem: não, deixa isso para depois, deixa para a semana que vem, para o mês que vem. Não leva a sério as oportunidades que passam. Amanhã, talvez você vai sofrer dores, decepções, porque passou a oportunidade e você não mudou a história. Havia um homem chamado Jacó, que ele brigou com seu irmão, saiu fugido de casa, porque ele enganou o seu irmão. E ele viveu muitos anos sendo chamado de enganador. As pessoas não davam crédito para ele. E Jacó era assim: quando a coisa apertava para ele, ele fugia, ia embora da cidade, ia para outro lugar. Sempre era um fugitivo. Um dia ele falou com Deus: Senhor, se tu me desses uma oportunidade, eu mudaria a minha história. Eu quero mudar a minha história, Senhor. Não aguento mais viver esta vida. E ele abriu o coração para Deus. E naquela noite, ele viu uma escada que vinha do céu e descia até onde ele estava. E lá ele via anjos que subiam e desciam. E quando ele estava nesse transe, porque não era bem um sonho, era como se fosse uma revelação, uma visão, a Bíblia diz que ele agarrou-se àquele anjo e disse: essa é a minha oportunidade. Eu não vou deixar esse anjo embora sem antes ele me abençoar. Eu não posso permitir que esse anjo venha até aqui e vá embora e eu não seja abençoado. E eu vou acordar desse sonho, vou acordar desta revelação da mesma maneira que eu estou. E eu não quero isso para a minha vida. E a palavra de Deus, amado, diz, lá no livro de Gênesis 32, 26, que ele se atraca com o anjo e fica a noite inteira lutando. E diz: não, você vai me abençoar, você vai me abençoar. Jesus disse, amado, que os céus é tomado pela força. Pela nossa força de vontade, pela nossa força de determinação, pelas oportunidades que nos é dada. E quando nós alcançamos e queremos almejar, alcançar, Deus muda a nossa história. Talvez até aqui, até 2015, você veio se arrastando, querendo mudar algumas situações. Este é o ano que Deus vai te dar a oportunidade, mas seja grato a Ele. Sabe? Seja fiel a Ele. Porque às vezes nós queremos que Deus nos dê a oportunidade, mas não somos fiéis à oração. Não somos fiéis dizimistas. Não somos fiéis na casa do Senhor. Não somos fiéis com os nossos amigos. Não somos fiéis à esposa, ao marido, aos filhos. Não somos fiéis a nada. E queremos que simplesmente a bênção caia do céu e venha sobre nós. Sabe o que aconteceu com Bartimeu? Ele se tornou fiel e agradecido. Ele seguiu a Jesus.
Deus já tem nos abençoado, Ele apenas quer que você o segue, porque a partir do momento que você segui-lo, toda a graça, a misericórdia do Senhor permanecerá na sua vida. Você vai estar, sabe, dentro do contexto que diz em Deuteronômio capítulo 28, que você não precisará mais correr atrás da bênção, mas a bênção corre atrás de você. Se tão somente você fazer a vontade do Senhor. Ponto 2. Para alcançar objetivos elevados, é preciso superar obstáculos. Há alguns obstáculos que nós precisamos vencer. O primeiro obstáculo que nós devemos vencer, amados, são obstáculos internos. Ou seja, é medo de não ser atendido. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu vou orar, mas Deus eu acho que não vai me atender. Quem sabe se o pastor orar, Deus atende. Se o irmão fulano de tal, o líder fulano de tal, Deus atende. Sabe? Complexo de inferioridade. Ou fica pensando, será que vai dar certo? Tá vendo? A fila é muito grande. Tem muitas pessoas melhores do que eu. Talvez igual a mim. Sabe? Esses são os obstáculos internos que muitas pessoas têm. Bartimeu poderia dizer, não, só eu de cego que estou gritando aqui, vou pagar mó mico. Os meus outros parça, que são cegos, eles vão debochar de mim. Os outros mendigos vão dizer que eu sou louco. Mas ele viu que aquela era a oportunidade, ele não deixou passar. Você está entendendo? Quantas coisas você veio ao seu coração e você almejou, quis, mas por algum momento os seus obstáculos internos começou a dizer que você não tinha capacidade. Mas o Senhor te diz, você é capaz sim. O segundo obstáculo que ele pôde enfrentar são os obstáculos externos, sabe? Forças espirituais que lutam para nos impedir de alcançar. Essas forças sempre haverá. O inimigo sempre vai querer te dizer que você é um derrotado, que você talvez, sabe, tem um pequeno grupo que torce por você para que você não dê certo, ou que dê certo, ou que tem um grande grupo de pessoas que torcem contra o seu sucesso. É natural isso. Não pense você que você será amado por todos, que você será aplaudido por todos. Assim digo eu, amado. Eu não posso achar que porque eu sou pastor, todo mundo me ama, todo mundo me adora, todo mundo acha que eu sou o cara mais bacana. Tem aqueles que não vai com a minha cara, como não vai com a sua, não é verdade? Tem aqueles que olham para a tua família e acham que a tua família é, sei lá, insignificante. Mas tem aqueles que olham para a tua família e falam, eu gostaria de ser como eles. Tem aqueles que olham para você, pelo trabalho que você faz e realiza, aplaude porque diz que você faz o melhor de todos que eles já viram. Mas tem aquele que diz, não é o meu padrão. Nós não vamos conseguir agradar a todos, nem mesmo a Deus. Mas o Senhor não está aqui para querer agrado de nenhum de nós. Mas Ele nos libera a oportunidade. E aquele que realmente quiser mudança, a sua vida vai mudar porque Ele é o Senhor. Nem todos que estão perto de você vai desejar que você possa vencer, triunfar, chegue lá. Faz parte da sua vida, amém? Os campeões, amado, sempre superam obstáculos internos e externos. Se você não aprender a superar os seus internos e os externos que vêm contra você, jamais você alcançará e vai chegar a lugar algum. Bartimeu, ele superou os internos, que talvez os seus amigos mendigos começaram a falar, você é louco, rapaz, você é imundo, como se conhecia naquela época. Imagina que o mestre vai olhar para você, imagina que com tantas pessoas que ele tem para atender, ele vai olhar para você. Esses eram os obstáculos internos dele, porque ele sabia que seus amigos poderiam dizer isso. Mas sabe qual foi o maior obstáculo externo de Bartimeu? Foi quando o próprio povo que seguia Jesus falava, cala a boca, cego, não incomode o mestre, ele não vai te ouvir. Ele poderia ter se calado naquela hora, mas aí então ele grita mais alto ainda. E a sua história é mudada. Ele venceu a si mesmo e venceu aqueles que não queriam a sua história. Tudo que é muito fácil, meu irmão, não tem valor. E ele sabia, eu não tenho nada a perder, o não eu já tenho. O sim que vier é lucro. Até o momento que Jesus então manda chamá-lo e muda a sua história. Terceiro, não importa onde e como o homem esteja, Deus se importa com a sua vitória. Jesus então ele parou para uma pessoa que vivia à margem da sociedade,
e diga: traga ele aqui. Jesus viu em Bartimeu a sua imagem e semelhança. Saiba que Jesus não poderia passar por aquele caminho e simplesmente fingir que Bartimeu não estava ali. Isso é impossível para Deus. Porque quando você ora, quando você clama, a Bíblia diz que antes que o teu pedido chegue à tua boca, o Senhor sabe o que você quer e precisa. Jesus se importou com aquele homem. Amém, amado? Jesus se importou com aquele homem. E para Deus não há nada impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa alcançar. Ponto 5. A oração de um homem determinado a vencer pode tornar impossível em possibilidade. Aquilo que é impossível pode se tornar possível. Porque a oração de um homem que realmente coloca o seu coração diante de Deus pode tornar possível. Um clamor de alguém, amado, que conhecia quem estava passando ali. Ele não disse nada, ele pôde dizer: Jesus, eu quero curar, eu quero ser curado, eu estou cego. Ele simplesmente reconheceu: Jesus, filho de Davi. Esse para o judeu era algo muito importante. Talvez você fale: por que filho de Davi? Davi era o pai dele? Não. O pai dele não era Davi, era José. E por que ele fala filho de Davi? Porque o cego entendeu que filho de Davi era o Messias. Era o Yeshua HaMashiach. Era aquele que era o Salvador. E quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, Ele muda a nossa história. Há pessoas que vão na igreja achando que Ele é apenas o abençoador. É aquele que abre porta no deserto. É aquele que abre porta de emprego. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Messias, é o nosso Salvador, é aquele que tem para nós muito mais do que a bênção, mas sim a salvação, Ele não pode passar por você sem te perceber. Um clamor, amado, persiste. Não pare de orar enquanto Deus não vier a fim de te curar. Não pare. Pastor, mas eu estou orando há meses, há anos, há décadas. Se você realmente sabe que aquilo que você quer é algo que está no centro da vontade de Deus, ore um pouco mais. Amém? Eu tenho certeza que se Jesus passasse por ali, Bartimeu não ia desistir. Porque ele não tem o que perder, irmão. Tinha o que perder. Ele ia ficar mais cego ainda? Não. Mais pobre ainda? Não. Mas às vezes nós ficamos com medo do não. Às vezes nós ficamos com medo se aquilo não é da vontade de Deus. Mateus 7,8 diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então é preciso agir. Se eu não pedir, eu não recebo. Se eu não buscar, eu não encontro. Se eu não bater, a porta não se abre. Não adianta eu ficar aqui: não, mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Sabe, um clamor que revelava a certeza absoluta daquele que ali era poderoso para mudar a história. Ponto 5. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Muitos precisam, mas não querem. Você já deve ter passado por isso. De ajudar a pessoa, querer ajudar. Ela precisa, mas ela não quer. Não é verdade? Mas eu já falei, mas ela não quer. Vai mudar alguma coisa se ela não quer? Eu falo de pecado para alguém que está pecando. Se ela não entender e não quiser parar de pecar, vai resolver? Não vai. Se eu falo para a pessoa: isso aqui está errado, se a pessoa não reconhecer que aquilo está errado, ela continua errando. Vai mudar alguma coisa? Não, vai piorar até. Muitos precisam, mas acham que dá tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a oportunidade vai passar. Preste atenção. Deus, Ele não empurra a porta, viu? Ele não empurra a porta. Ele espera que você abra. Aí Ele entra. Jamais o Senhor vai empurrar a porta. Ele vai esperar que você abra. Repita comigo. Não basta precisar.
É necessário querer. Amém? Precisar você sabe mais do que ninguém. Mas precisa saber se você realmente quer. Porque muitos precisam, mas não querem. Não querem ser curados da cegueira espiritual. Porque isso, amado, implica mudança. Por que eu não quero enxergar o pecado? Por que eu não quero enxergar a coisa errada? Porque se eu enxergar, eu tenho que mudar. Isso é o problema. Eu não quero mudança. Vai dar muito trabalho. O que eu vou dizer para meus amigos? O que eu vou dizer para minha esposa? O que eu vou dizer para meus pais? Sabe? Isso gera mudança. E não quer mudança. E se não há mudança, não há bênção, não há restauração, não há o que Deus possa fazer. O Senhor Jesus disse assim para Judas, junto com todos na última ceia: um de vocês vai me trair. Todos eles ficaram olhando atônitos um para o outro. Ele falou: aquele que pegar do pão e molhar no meu prato e comer, esse vai me trair. Judas estava fazendo aquilo naquele momento. Ele poderia dizer: opa, cuspia para fora. Fala: não, Senhor, eu não quero. Eu sou a pessoa que iria te trair, te vendi por 30 moedas de prata, mas eu te peço perdão, eu quero um confronto. É claro que todos ali talvez até dariam um peteleco nele. Fala: nossa, Judas, como você é traíra. Mas ele preferiu manter a posição. Eu sou assim, quem quiser que me engula desse jeito. Morreu e foi para o inferno. Amém? Às vezes eu quero que as pessoas venham a mim. Eu tenho a oportunidade de ir lá, me reconciliar, de pedir perdão, mas eu digo: não, se quiser, venha a mim. Preste atenção. Nem sempre a oportunidade é favorável a você. Mas ela vem diante de ti para que você mude o foco, mude a sua história. Para mudar implica mudança. Amém? Bartimeu, ele disse: tenho que mudar. Jesus manda dizer: chama o cego, traga ele aqui. Jesus foi até ele? Não. Ele tinha que ir até o mestre. Alguém foi lá e falou: o mestre te chama. Sabe o que ele faz, amado? Que é muito importante. Ele deixa a sua capa. O momento que ele deixou a capa era algo muito natural naquela época. Sabe? Para poder assentar. Você vê um mendigo na rua sentado pedindo esmola, e normalmente ele tem um tecido onde ele fica em cima. Sim ou não? Ou uma coberta, uma lona, alguma coisa. Dificilmente ele fica direto no chão. Bartimeu, como os outros cegos, tinha uma capa que eles usavam. Era uma capa para proteger até mesmo da poeira, da areia, porque eles estavam num lugar que era meio deserto. Era o que ele usava. Ele então deixa a sua capa sentado nela. Quando o mestre chama, todo cego, quando ele continua com a sua própria vida, ele busca a sua capa e leva embora, porque aquilo faz parte da sua vida. Quando o mestre chama, ele deixa a capa lá e vai sozinho. Sabe por quê? Porque ele diz: é hora de mudar de vida. É hora de mudar o foco. Chegou a minha oportunidade. Agora eu não vou voltar aqui. Eu não vou precisar mais dessa cegueira. Eu não vou precisar mais desse mulambo, deste pano. Eu vou ter uma nova vida. E ele salta, irmão, e diz: vamos até o mestre. Há momentos que nós precisamos enfrentar o problema de frente, tete a tete, cara a cara. E dizer: eu reconheço que eu estou errado e eu quero mudança. Deus te dará a oportunidade. Amém? Mas infelizmente nem todos que desejam assumir a responsabilidade, nem todos desejam assumir a mudança. Não são todos que estão dispostos a mudar radicalmente a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Para servir ao Senhor de todo o coração, nós temos que ser radical. Radical ao pecado, radical ao mundo, radical às coisas que, sabe, nos traga, que nos faz lembrar o passado. Ser radical, irmão, se ficar em cima do muro, você simplesmente não está fazendo nada. Amém? Se eu ficar em cima do muro, eu estou aqui no meio de duas situações: Cristo e mundo, Cristo e pecado. Qualquer que falar mais alto, os meus ouvidos vão estar atentos. Se eu estou no meio, esse aqui está escutando aqui e esse está escutando aqui. Sim ou não? Eu estou em cima do muro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar totalmente ou para o mundo, já que eu quero o mundo, ou para Cristo. Porque em cima do muro você não vai estar em lugar algum. E aí isso é ser radical. Você acha que um rapaz que casa, ele pode ficar nos finais de semana, deixar a esposa em casa e continuar saindo com a galera? Tem sentido isso? E ela pode fazer a mesma coisa?
Ele pode talvez ir lá no final de semana jogar futebol, desde que isso não seja maior do que a família dele. Porque agora ele é casado, então ele é radicalmente casado. Ele não é quase casado, meio solteiro. Não é verdade? A Bíblia diz que nós nos convertemos. O que é converter? Eu estava andando por este caminho, encontrei Jesus e ele disse, volta. Isso é conversão. Agora, se eu fico com um pé lá e outro cá, eu me converti, nem aqui nem no Brás. Amém? Ou você é ou você não é. Eu sempre digo que 99% não é 100%. Se você é fiel 99%, você é fiel? Não. Mas pastor, é 1%, é 0,5% de infidelidade. É infiel. Quem rouba 1 milhão e rouba 10 centavos é o quê? Mas quem roubou 10 centavos não é menos ladrão que quem roubou 1 milhão? Não, irmão. Pecado é pecado, erro é erro. Não tem assim, mas aqui, sabe como é que é? Eu sou jovem, eu sou descolado, esse é meu jeito. Não tem jovem, não tem descolado, não tem jeito. Ou é de Cristo ou não é. Ou pode ou não pode, ou faço ou não faço. Amém? Pastor Aloysio ensina que não existe joio. Que existe 2 tipos, ou o trigo está verde, ou está maduro. O joio, ele precisa ser tirado. Amém? Imagine você tem uma amiga, que é amiga sua, amiga. Mas você, num determinado momento, percebe que ela é sua amiga, mas está de olho no teu marido. Você tem que fazer o que com ela? Convidá-la para sair da tua família, sim ou não? A mesma coisa, o amigo está de olho na esposa. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Porque naquele dia o Senhor não vai trazer o joio, dizer, não, eu faço o joio ter cheio. O joio ele conhece, ele sabe, ele entende, mas ele não quer a oportunidade. Então é melhor que ele seja tirado. Porque se você andar com trigo seco, um trigo maduro, e um joio do lado, o joio te fará ser joio como ele. Porque essa é a função do joio. Amém, meu irmão? Você anda com uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Dependendo da pessoa ruim, te leva para o mau caminho. E a boa não consegue te levar para o bom. Então, enquanto tem maturidade, faça. Bartimeu, ele tinha toda a oportunidade de continuar a ser cego, porque mandaram ele calar a boca. Constrangeram ele na frente de todo mundo. Eu conheci uma pessoa que um dia, eu perguntei para essa pessoa, escuta, você não é mais crente? Não, já estou 2 anos fora da igreja. Por quê? Porque um dia o pastor me deu uma bronca em cima do púlpito e falou na frente de todo mundo, e por isso eu não fui mais na igreja. Eu falei, então, se você morrer, você vai para o inferno, porque ele está indo para o céu. É engraçado que a gente quer errar na frente de todo mundo, mas quer ser corrigido em particular. Não é? Lá na empresa, eu vou pedir a conta. Você tem tantos anos lá porque o chefe chamou a tua atenção de algo que você fez na frente de todo mundo. Engraçado que quando você errou, você também errou na frente de todo mundo. Não é verdade? Nós precisamos entender. Se você não for totalmente radical, você não vai conseguir servir a Deus com excelência. Mas pastor, os meus amigos vão embora. Boa viagem, au revoir. Eu prefiro ter Cristo como amigo do que o mundo inteiro dizendo ser meu amigo e me levando para o pecado. Amém? Jesus o curou espiritualmente e Bartimeu foi restaurado integralmente. Deus não faz a obra pela metade, Ele faz por completa. O seu espírito teve salvação. A sua alma ganhou um senso de valor próprio. Sabe, a sua autoestima foi lá em cima. E o seu corpo passou a enxergar. Deixa Deus abrir os teus olhos, meu irmão, e te separar para Ele, porque Ele nunca vai te dividir com ninguém. Assim como a esposa não divide o marido com ninguém, assim como o marido não divide a esposa com ninguém, Deus não vai te dividir com Satanás. Ou você é dele, ou você não é. Ou você aceita a oportunidade e muda de vida, ou a oportunidade vai passar e ela não vai chegar mais. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.